Está na hora de amadurecermos. Está na hora de olharmos e entendermos que muitas coisas que ainda não recebemos e não vivemos, é porque essas coisas estão fora do alcance das crianças. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino e pensava como menino. Quando eu me tornei homem, grande, a primeira coisa que eu fiz foi acabar com as coisas de menino. Amadureça para viver um casamento que nunca viveu. Amadureça para viver uma fé que nunca viveu. Amadureça para viver um relacionamento interpessoal que nunca viveu. Para ter uma prosperidade como você nunca teve. Mas enquanto você não amadurecer, todas as vezes que você chegar perto, Deus vai tirar essas coisas do seu alcance. Todas as vezes. Quando você estiver pertinho, a porta estava quase abrindo, ela fechou. Eu estava quase conseguindo, porque é assim que funciona com as crianças, fora do alcance das crianças. Que Deus nos dê, através desta palavra e desses textos maravilhosos da história de José, uma visão de maturidade para você que tem chegado bem perto do milagre, mas que não tem visto. Hoje eu fiquei tão feliz, um irmão da igreja, que há um tempo atrás tinha atravessado uma dificuldade financeira, e me pediu uma ajuda, e hoje, ele me mandou um depósito do dinheiro que eu tinha emprestado. E eu respondi para ele, eu fico muito feliz, não pelo dinheiro, mas por ver você me dar o dinheiro num ambiente de crise, onde ele está conseguindo prosperar. Isso para mim foi extraordinário, foi sensacional. Parabenizei. Então, tem coisas que talvez não estejam ao seu alcance. Você vai até para o céu, mas nunca vai pegar nelas aqui na terra, porque elas não são para crianças, se Deus te der. Ou se Ele permitir que você tenha, você pode se autodestruir. Coloque essa mensagem no seu coração, eu quero orar por você. Porque Jesus foi bem sucedido. A primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia. A segunda era pelo conhecimento sobre o que ele desejava realizar. A terceira era o reconhecimento da missão. E quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas. E pautado nisso, eu vou mostrar isso para você em etapas, rapidinho. Eu preciso que você entenda hoje que você pode sair daqui e dar uma volta de 180 graus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos. Chegou a época de fazer uma outra bateria de exames de intestino e de estômago. E todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha. E eu comecei a falar com Deus. E hoje eu falei, Senhor, tantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos cure. Mas aí eu fico pensando, Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebermos uma cura para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui, de uma forma muito legal, nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial. Eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo. E não é isso. Nós precisamos introduzir Deus na nossa vida
para que possamos viver uma vida extraordinária. Então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo. Ele tinha algo muito peculiar: o reconhecimento das autoridades que estavam sobre eles. Então eu vou te mostrar alguns textos para ratificar isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51. Preste atenção. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Preste atenção. A primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado foi a autoridade, ou a primeira autoridade que todo ser humano é colocado sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais. Eu quero lembrar a você que Jesus é o Filho de Deus e sabe disso. Isso nunca foi uma dúvida na cabeça dele. Mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é uma adolescente. E um adolescente já costuma ter um comportamentozinho meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz. E pior, Jesus sabe que é o Filho de Deus. Tem gente que, porque é filho de político, acha que é alguma coisa, porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa. Tem gente até que acha que é filho de pastor e pode dar carteirada na igreja. Você imagine ele sendo filho de Deus. Mas olha, ele fica 3 dias, está perdido dos pais. José e Maria chegam no templo e vão logo dando uma dura nele. Ô menino, está morrendo de preocupação com você? Porque mãe é mãe, queira do filho dos outros ou do filho de Deus. Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo e falou: para casa, garoto. Ele falou: você não devia estar preocupado, eu estava aqui tratando das coisas do meu, mas não falou isso com abuso, ofendendo, não. Mas o mais interessante é que quando José e Maria botam Jesus para casa, o que ele faz? Vai. Ele poderia falar: ó, como é que fala comigo? Está pensando que eu sou quem? Filhinho seu aí qualquer? Eu sou o Jesus, o Salvador. Não, ele falou: essa aqui quem é? É minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles. Você quer se dar bem na vida? Comece reconhecendo a primeira. Ah, mas o meu pai e minha mãe. Não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas foi quem está na sua vida. Às vezes é tão ruim porque você corre o risco de ser pior que eles. Então eles precisam ser ruim para melhorar você. Que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos. Porque olha que coisa louca. Tem filho que é filho de gente boa e fica ruim. Tem filho que é filho de gente ruim. Parece que trocaram de pai. Então aprenda uma coisa: aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais, ou de quem te criou. Não interessa onde você foi criado. Eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autoridade. Isso aí. O mais velho falou, não interessa se está certo ou está errado. Nunca perdi nada com isso. Sempre ganhei. Sou da época que o vizinho tomava conta da gente. Se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? Vou falar com o seu? Nossa! Fala não, fala não. Fala não, não vou fazer mais não. Sim ou não? E era uma época extraordinária. Hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai. Ah, não sei se meu pai merece honra. Não interessa se honra ou se não honra. Meu pai foi, hoje eu falo mal dele porque já foi para o céu. Quando estava vivo, sentava aqui na frente. E eu falava: melhor pai do mundo. Estava mentindo não, é pela fé. Certo? Mas minha mãe está lá. Eu honro e pronto. E acabou. Não tem desse negócio não. Então eu gosto de Jesus. 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa.
E eles foram. Seu pai mandou você desligar a televisão, você não liga, desliga. Manda jogar o lixo fora, não joga. Diz que vai fazer depois. Depois de quê? O que você está fazendo? Você pede um filho para fazer? Vai ali, depois. Depois de quê? O que você faz para ser depois? Depois do quê? Que Jesus voltar? Você pensa que para por aí? Não para não. Esse para mim é um negócio extraordinário. Coloca para mim Mateus 3,15. Presta atenção nesse texto. Talvez isso mostre para você porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus está chegando no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, João se nega a realizar o batismo. João diz para Jesus: não pode, não, tem alguma coisa de errada. Você que deveria me batizar, e você vem a mim para que eu te batize. Mas Jesus sabia quem João era: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Jesus sabia que ali naquele momento João tinha uma autoridade maior do que ele, e que para Jesus assumir a autoridade que tinha, precisava entender e respeitar a autoridade de João. Primeiro, ele vai bem na vida porque reconhece a autoridade, a hierarquia de seus pais. Agora, ele reconhece a autoridade de João como um sacerdote, como alguém que veio preparar o caminho. Ele poderia ter chegado, João batizando todo mundo, e ele diria: vem aqui, João, quem vai batizar você sou eu. Mas não, porque a autoridade não faz de você pequeno. Muito pelo contrário, reconhecer a autoridade transforma você em uma pessoa muito maior do que na verdade você é. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade, ninguém quer obedecer ninguém. Você não quer obedecer os mais velhos, você não quer obedecer lei de trânsito, você não quer obedecer polícia, você não quer obedecer nada. Nós vivemos uma crise. É para desobedecer, nós estamos dentro. Então Jesus obedecia, está lá, João, ele diz para João: não, você me batiza. Aí João foi e batizou, senão ele não faria. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade eclesiástica. Quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22, verso 21. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é. Preste atenção. Estão perguntando a Jesus se ele paga impostos. Deram uma moeda, e Jesus disse: a imagem de quem está nessa moeda? Ele disse: do César. Ele disse: então dá a César o que é do, e dá a Deus o que é. Na moeda estava a imagem de quem? E no homem está a imagem de quem? Então o que ele está dizendo? Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de. Sabe o que ele reconhecia? A autoridade política. Ele reconhecia. Havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava. É importante nós entendermos isso. Não interessa, irmãos. Todas as vezes, hoje, eu fui de manhã a Tanguá resolver um assunto. E quando eu fiz o retorno ali em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado. E aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente me cortar. E eu comecei a olhar, 1, 2, e lá na frente, sabe o que eles fazem? Me fecha, ou fecha a linha que eu estou. E aí, começou a me dar uma vontade de ir para lá. Era errado, sim ou não? Sim. Mas todo mundo estava fazendo? Sim. Mas se todo mundo faz errado e eu faço também, fica certo? Não. Não.
Mas em todo momento nós somos impulsionados a desobedecer, a esquecer algumas coisas. Jesus não, obedecia os pais dele. Devia ser legal obedecer? Não obedecia. Seria mais honroso para ele chegar no Rio Jordão e batizar João e ganhar popularidade, sim ou não? Mas ele fez? Se submeteu. Agora ele está se submetendo a uma autoridade de César. César não era uma pessoa, o nome não é César, ok? César era um cargo, que isso fique bem claro. Aqui provavelmente Augusto ocupava o cargo de César, o imperador. O que Jesus está mostrando é que, apesar de ser a maior autoridade, ele era capaz de reconhecer a autoridade das pessoas, e era isso que fazia dele grande. É importante nós entendermos, o sucesso de Jesus vem de entender o que é uma hierarquia. Hoje talvez você não consiga entender a hierarquia do seu gerente, de alguém que está sobre você, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com o relacionamento vertical. Basta ter alguém acima de você que você não se submete, e basta ter alguém abaixo de você que você pisa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Esteja abaixo, esteja no nível horizontal ou acima, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. É a hierarquia da vida. Às vezes eu coloquei aqui no último evento que teve, pais e filhos. Quem estava dirigindo era o Osias. O evento não era meu, era do Osias. Era ele que estava dirigindo. E aí eu perguntei a ele ali, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, você é o pastor, você prega o tempo que você achar. Eu falei, hoje eu não sou o pastor, hoje aqui você é uma autoridade sobre mim. Funciona desse jeito. A gente estava na marcha para Jesus. Eu queria que o pastor Silas fizesse uma coisa. Fui falar com o pastor Silas, ele falou comigo, Cláudio, mas eu sei que tem que fazer. Eu falei, o chefe hoje sou eu ou é o senhor? Ele falou, não, o chefe é você. Eu falei, então faz. Ele fez a mesma coisa que você, sorriu e fez. Você consegue entender? Entende? Quando você reconhece a autoridade, acabou, querido. O mundo conspira a seu favor. Pare de querer desonrar. Aprenda. Que todas as vezes que alguém é mau, todas as vezes que alguém faz errado e faz com que você faça errado também, ele é seu discipulador. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém é mal com você e faz você se tornar mal, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela doutrinou você. Ela é tão má que conseguiu fazer com que você ficasse mal. Ela é tão desobediente que conseguiu fazer você desobedecer. Aprenda. Sabe por quê? Porque preste atenção nesse texto agora. Mateus 26, 39. Olha só, começou no pai, foi para a autoridade eclesiástica do João, foi para o governador, para o político, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, mas como tu. Agora ele está sendo fiel à hierarquia de Deus. Note que antes de dizer que é fiel a Deus, ele foi fiel aos seus, foi fiel ao sacerdócio, foi fiel ao sistema. Eu não pago imposto porque não usam mal meu imposto. Está furado. Está furado, querido, está furado. Se você desobedece à lei dos homens para dizer que se obedecê-las, Deus não é suficientemente poderoso para te fazer prosperar ou para te fazer vencer, troca de religião. A verdade é essa. Cuidado com esse subterfúgio, que muitas vezes uma situação corrupta como a nossa tenta nos impulsionar, porque é isso que eu estou dizendo.
É isso que está dizendo. Já que os corruptos usam mal o nosso dinheiro, então nós também nos tornamos corruptos. Pare para pensar, isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Então Jesus fazia o que fazia e teve sucesso, porque reconhecia as autoridades, primeiro de seus pais, depois de João Batista, depois de César e depois de Deus. Eu vou mostrar a você algumas pessoas que foram à casa dele, em busca dele, e o que aconteceu em cada visita. Vou ter que ser rapidinho aqui, mas eu preciso te mostrar, porque em cada visita, em cada procura que Davi se viu inserido, a vida dele sofreu coisas positivas e negativas. Primeiro livro do profeta Samuel, me ajude aí, capítulo 16, verso 11. 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Preste atenção. Samuel estava nas montanhas de Ramá, e Deus vai até lá e diz: enche o teu vaso de azeite, desce, vai a Belém, a casa de Jessé, porque eu vou me encontrar um filho de Jessé, e da casa de Jessé eu vou levantar o novo rei de Israel. A primeira visita que Davi recebe é a visita do profeta Samuel. O que Davi descobre com essa visita? Ele descobre que de filho caçula e de um mero menino, tangedor de um pequeno rebanho, ele será o futuro monarca de Israel. Aquele que procura Davi, que vai visitá-lo, o profeta Samuel, tem essa notícia maravilhosa para ele. Davi, ele vai ser ungido pelo profeta para ser rei, tá bom? Samuel se levanta e vai embora para as montanhas de Ramá, depois de ungir a Davi, e Deus disse: deixa ele comigo. A primeira visita, boa, está tudo certo. Davi mata o gigante, é verdade. Quando nós olhamos, capítulo 19, verso 11, a segunda visita chega na casa dele. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vingá-lo e matá-lo de manhã, mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: você deve fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Bom, chegou agora os representantes, ou chegaram à casa de Davi para procurá-lo. Não são profetas, não trazem boas notícias, porque a vida de Davi é igualzinha à nossa. Levantamos um dia e uma mensagem positiva chega, uma coisa agradável acontece, mas levantamos um dia e o que nos espera ao acordarmos são notícias ruins, são perseguições, são situações que buscam tirar a nossa paz, tirar a nossa vida, acabar com o nosso casamento. A história de Davi não é diferente da nossa, não, irmãos. Ela aparelha cada vez mais próximo da nossa realidade. Ele tem a promessa de ser rei, mas nem concluiu. E o rei manda representantes visitá-lo para capturar e matá-lo, salvo por sua mulher, Mical. Ele desce por uma janela como os espias da casa de Raabe, porque Mical diz que ele está doente, coloca um ídolo na cama e o envolve, e engana os mensageiros
de seus pais, ou de seu pai, que queria matá-lo. A terceira visita, 2 Samuel capítulo 12, verso 1. Ou melhor, verso 4. Para a gente adiantar. Põe o 4, por favor. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. O rico é Davi. E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. O terceiro visitante chegou. O primeiro vem com a mensagem: você vai ser rei. O segundo vem com a mensagem: eu vou tirar a sua vida. O terceiro é o visitante, é o viajante. Ele vem visitar Davi, como o texto diz. E o que ele quer? Ele quer fazer Davi pecar. Ele quer envergonhar o nome de Deus, do povo de Deus, o nome de Davi. Ele quer trazer caos, ele quer trazer problemas. Note que volta e meia, algo diferente está chegando na minha e na sua vida. Algumas coisas são boas, outras coisas parece que têm o propósito de matar, talvez não fisicamente tirar a vida, mas tirar a paz. A vida no sentido figurado. Aqui nós vemos mais um visitante. Ele agora não é o profeta, ele agora não é um rei enciumado, ele é o próprio Satanás. Como é que o senhor sabe que esse... É porque nós estamos no capítulo 12, e no capítulo 11, Davi está andando na sacada, sozinho. Sozinho. E o 12 diz que ele estava lá como rico, e chegou um viajante, um visitante na casa dele com fome. Aquele que veio visitar tinha fome. Eu consigo descobrir quem é ele olhando para Jó, quando Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Ele diz: eu estou viajando, procurando uma casa para visitar, uma empresa para visitar, uma igreja, um casamento, um coração. Eu estou procurando alguém que me receba. E o que você tem? Fome. A fome desse que visita Davi envolve sexo na situação. Ele está desejando a mulher de seu oficial. Ele está excitado. Seus hormônios estão borbulhando. Mas eu queria lembrar você que ele tem muitas mulheres no seu harém. E basta ele matar esse desejo com uma de suas esposas que está resolvido. Mas o texto diz que quem está com fome não é Davi, é o visitante. E esse visitante, ele não pode se alimentar de Davi se servindo de suas esposas, porque senão não é pecado. Então ele tem que infringir. Tudo bem? Vamos para o quarto visitante? Coloca aí. Capítulo 12, agora sim o verso 1. 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Isso. 4 visitas. O profeta Samuel, que diz que ele é rei. O rei Saul, que quer matá-lo. O próprio mal na figura de Satanás e nos desejos, nos impulsos, querendo envergonhá-lo, fazê-lo pecar. E diga-se de passagem, também matá-lo fisicamente, porque só para lembrar você, quando Davi comete isso, era mais ou menos a lei do olho por olho, dente. Se ele matou Urias, o que tem que acontecer com ele? Também morrer. Mas o profeta Natã é o quarto visitante, o último que Davi recebe. E ele vem com uma proposta. E que proposta é essa, pastor? A proposta de conduzir Davi ao arrependimento, à conversão, à transformação. E graças a Deus, isso acontece. Algumas pessoas não entendem por que Davi é um homem com tantos erros
e é considerado um homem, né? Ou Deus permitiu que fosse dito que ele era um homem segundo o seu, mas é bom lembrar você que você nunca vai ver Davi repetindo o pecado. Não há reincidência nesse moço.